Alô, galera do primeiro ano, né? Vamos trabalhar hoje o capítulo 11 no livro de vocês, aula gravada, aula 7, certo? Nós vamos trabalhar com o estudo da função quadrática 3. A gente já viu algumas coisas relacionadas à função quadrática, certo? A gente viu a forma geral de uma função, como é que é definida essa função quadrática, né? Nós vamos trabalhar hoje com o estudo do valor e do valor máximo e do valor mínimo da função. Observe que nós temos aqui como exemplo, até um chute, né, do jogador aqui, tudo indica que é o jogador Messi, né? Observe que ele chuta a bola e ela faz justamente o formato de uma parábola até o final da sua trajetória, né? Então, observe que ao fazer essa trajetória aqui, nós vamos encontrar aqui um valor que fica mais ou menos aqui, que seria o que nós chamamos de valor máximo, que é o que nós vamos fazer, é o que nós vamos estudar nesse capítulo. Vamos analisar o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática, né? Então vamos ver primeiro o valor máximo, né? O ponto máximo, valor máximo e o ponto máximo de uma função quadrática. Observe que essa função tem algumas características. Observe aqui, ó. Observe que nós temos aqui a forma geral de uma função quadrática, f de x igual a x mais b, onde o a, o b e o c estão contidos nos reais, e o a tem que ser diferente de zero. Então, essa função, a função quadrática, ela vai admitir o valor máximo quando o coeficiente a da função for menor que zero. A gente até brincou na aula passada, né, que quando a é negativo, nós temos a carinha triste, né? Então a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, analisando aqui o gráfico, nós vamos observar que nós vamos ter esse ponto aqui, ó, que é o vértice da parábola. A gente estudou na aula passada que o vértice da parábola é calculado utilizando essa relação aqui, ó, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Com essas duas fórmulas aqui, nós vamos achar o ponto máximo da parábola. E o y do vértice aqui vai ser o que nós chamamos de valor máximo, certo? Então, a parábola ela só vai ter valor máximo se o coeficiente a dela for negativo, certo? Então, graficamente, nós temos essa formação aqui. Lembrando que esses dois pontos aqui, ó, são as raízes da função, x' e x'. O ponto onde o gráfico toca o eixo y, lembrando também do que a gente viu na aula passada, e na aula gravada, né? Esse ponto aqui é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas, que é o coeficiente c ou o termo independente. Então são os 4 pontos, né? As duas raízes, o c e o vértice da parábola. São os 4 pontos básicos aí para você fazer a sua parábola, montar ela, né? Passando aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de valor mínimo e ponto mínimo de uma função quadrática. Então, você vai ter aqui o valor mínimo somente quando esse coeficiente a aqui, ó, ele for maior que zero. A gente até brincou na aula passada que quando a ele é maior que zero, ou seja, positivo, nós vamos ter a carinha feliz, né? Com a cavidade voltada para cima. Então, nós vamos ter aqui, quando isso acontecer, o valor mínimo, né? O valor mínimo da parábola vai ser o nosso y do vértice, né? Que é calculado por menos delta sobre 4a. E o vértice da parábola, né, esse ponto aqui, ele vai ser chamado de ponto mínimo. Aí nós vamos ter os mesmos pontos do gráfico anterior. Nós vamos ter as duas raízes, o vértice da parábola, e nós vamos ter esse ponto aqui, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, que é o coeficiente b. Então, lembrando que nós vamos, nesse capítulo, ele é resumido só nisso aqui, ó, só nessas duas formulazinhas aqui, a formulazinha para calcular o x do vértice e a formulazinha para calcular o y do vértice. Quando a gente trabalha questões do Enem, no Enem o Enem coloca muito questões às vezes envolvendo o valor máximo ou o valor mínimo da parábola.
certo? Essa questão e pode cair até em física também, quando envolve lançamento oblíquo, né? Continuando aqui. Então, como eu falei para vocês, o assunto vai ser só resumido naqueles dois tópicozinhos, né? Relacionado ao valor máximo e o valor mínimo da parábola. Tudo vai depender do coeficiente A, né? Se o A for maior que zero, com cavidade para cima, se o A for menor que zero, com cavidade para baixo. Então, vamos aqui para as atividades de sala, né? Então, aqui, ó, uma bola colocada no chão, tá? Então, você vai ter aqui fazer só um pequeno esboço, né? Vamos supor que aqui é o solo. Aí você vai ter uma bola, vai ser colocada ao chão e ela é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por y igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, em que y é a altura dada em metros. Aí a questão quer saber a altura máxima. Então, ao chutar a bola ela vai fazer essa trajetória aqui, né? E ela vai ter aqui, ó, esse valorzinho aqui, que seria o vértice da parábola, e ela vai ter o seu y correspondente, né? Vamos supor aqui que é o eixo x, o eixo y, desculpa. A bola vai sair aqui do 0, 0, né? Ela vai fazer isso aqui. Aí ela vai ter aqui o seu x e o vértice, e vai ter aqui o seu pazinho correspondente y do vértice, que é justamente a altura máxima atingida. Então, o y do vértice aqui, ó, o y do vértice vai ser justamente o que a questão está pedindo, né? Vou até colocar aqui mais específico. A altura máxima aqui, a altura máxima vai ser justamente o y do vértice. Bom, então, como é que a gente calcula o y do vértice, né? Só relembrando, para se calcular aqui o y do vértice, a gente usa a relaçãozinha menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta, vou colocar aqui em cima, é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo aqui os valores dados na função, o y do vértice vai ser igual a menos, esse menos fica do lado de fora. O b da função aqui é 12, então vai ficar 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a na função é menos 2, só que o c na função aqui, ó, é 0. Nós não temos aqui, ó, o coeficiente c, então a gente considera sendo 0. Tudo isso dividido por 4 vezes o valor do a, o a aqui vai ser menos 2. Então, y do vértice é igual a menos 12 ao quadrado dá 144. Essa parte toda independente aqui do que der, quando multiplicar por 0 vai zerar. E embaixo 4 vezes menos 2 dá menos 8. Só que nós temos aqui, só consertar aqui o valor de 12 ao quadrado. 12 ao quadrado aqui dá 144. Vou ter 140. Vamos consertar. Então, 144. Menos daqui, com o menos aqui de baixo, vai fazer com que o valor fique positivo. Então, 144 dividido por 8, certo? Menos por menos jamais. Isso aqui vai dar, como resposta, 18. Ou seja, a bola vai atingir a altura máxima em 18 metros. Então, a resposta da questão, letra B. Continuando aí, vamos para a próxima questão. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro é obtido, né? O lucro obtido é dado pela expressão L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x mais menos 20, em que x, olha, observa aqui o x, representa a quantidade de bonés. O x aqui representa
a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo aqui um lucro máximo, né? Para obter esse lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés. Então a questão está querendo saber aqui a quantidade de bonés. E a quantidade de bonés está sendo representada por X. Então, né, o Y do vértice aqui, que seria o L de X, seria o lucro máximo. Aqui, ó, isso aqui seria o lucro máximo. Só que a questão não está querendo o lucro máximo, ela está querendo saber qual vai ser o valor de X para que esse lucro seja máximo. Então, nós não vamos calcular aqui o Y do vértice, nós vamos calcular o X do vértice, que representa a quantidade de bonés, para que esse lucro seja máximo. Então, para calcular o X do vértice, a gente usa essa relação menos B sobre 2A. Substituindo aqui os valores que eu tenho, o B na equação vale 12. Tá aqui o 12. Sobre 2 vezes o A na equação é menos 1. Menos por menos vai dar mais. O X do vértice aqui vai ser 12 dividido por 2. X do vértice vai ser igual a 6. Resposta da nossa questão aqui, ó, letra B de bola. Então, para que nós tenhamos aqui o lucro máximo, terão que ser, no caso, empacotados 6 bonés. Resposta aí, letra B de bola. A próxima, também é uma questão do Enem. A temperatura T, observa aqui que é o T maiúsculo, né, de um forno em graus centígrados, é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T, só que esse T aqui maiúsculo representa a temperatura, e o T minúsculo aqui vai representar o tempo em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. A pergunta é: qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, para que a porta seja aberta, a temperatura ela tem que atingir esses 39 graus. Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar a função aqui, ó, T de Tzinho, né? É igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Então, na questão, ele está querendo saber o valor de T aí para quando a temperatura atingir, quando essa temperatura T aqui atingir 39 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função, que é menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, e vai igualar ela a 39. Vamos passar o 400 para o outro lado, né? Nós vamos ter menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. T menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400, que vai dar 361. Negativo, né?
Como os dois membros são negativos, quando eu multiplicar eles ficarão positivos, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter t ao quadrado sobre 4 é igual a 361. Fazemos aqui o produto dos meios é igual ao dos extremos. Nós vamos ter que t ao quadrado é igual 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Então eu vou ter 1444. T vai ser seria mais ou menos a raiz quadrada, só que nós não vamos trabalhar com o tempo sendo negativo. Então seria a raiz quadrada de 1444, ou seja, o T aqui vai ser 38 minutos. Ou seja, significa dizer que quando for atingir 38 minutos, ele vai dar a temperatura de 39 e aí vai poder acionar a tampa de abertura aí do forno. Então a resposta dessa questão aqui é a letra D. Continuando aí, essa quarta aqui ela já tem já é mais um pouquinho mais complicada, né? O proprietário de uma casa de espetáculo observou que colocando o valor da entrada a R$10 sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação. Então, quando era R$10, ele sempre contava com 10.000 pessoas, né? Não, 1.000 pessoas, faturando 10.000 com a venda dos ingressos. Entretanto, ele percebeu também que a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, ele recebia para o espetáculo 40 pessoas a menos. Nessas condições, considere P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o faturamento com a venda dos ingressos. A questão quer saber a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dada por. Então, o que acontece aqui? Nós vamos chamar aqui de V. O V aqui vai ser o valor da entrada V vai ser o valor da entrada e N, esse N aqui, ele vai representar o número de aumentos de R$2. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, lembrando que o V é o valor da entrada, né? O valor da entrada ele é R$10, né? Só que o que acontece? O valor da entrada ele pode variar. Ele pode ser 10 mais 2 vezes o número de aumentos de R$2. Vamos supor, se ele aumentar R$2, se ele tiver um aumento de R$1, o valor da entrada vai ser 12. Se tiver 2 aumentos, né? 2 aumentos de R$2 é 14, 3 aumentos, 16 e assim sucessivamente. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e isolar esse N. Aí o que acontece? Passo 10 para o outro lado, isolando o N. Aí você vai ter V menos 10. E o 2 que está multiplicando, ele passa a dividir, né? Eu vou ter aqui que o número de aumento de R$2 vai ser igual a V, que é o valor da entrada, menos 10 sobre 2. Guarda essa equação aqui por enquanto. Só que o que acontece? O P, que representa o número de pessoas, né? Esse P que representa o número de pessoas, ele pode chegar aqui a mil, né? Olha só, ele pode chegar a 1000. A questão diz aqui, ó,
ele sempre contava, quando o preço era R$10, ele sempre contava com 1.000 pessoas. Então ele pode chegar a 1.000 pessoas, só que pode diminuir 40, dependendo do número de aumentos sucessivos de R$2, né? Então, se eu tiver um aumento, a questão diz aqui embaixo, cadê aqui, ó? Entretanto, ele percebeu também que a partir de R$10, a cada 2 que ele aumentava no número do valor da entrada, ele percebia que era 40 pessoas a menos no espetáculo. Então, como é que ficaria aqui? Ficaria 1.000 menos 40 vezes N. Lembre que esse N, ele representa o número de aumentos de R$2. Um aumento de R$2 menos 40, dois aumentos de R$2 menos 80 e assim sucessivamente. Só que a gente pode substituir, olha só, a gente pode substituir esse N aqui, a gente pode substituir por essa expressãozinha aqui, ó. Então, vamos substituir, vou colocar aqui na frente com a letra menor. P vai ser igual a 1.000 menos 40 vezes V menos 10 sobre 2. Aí vai ficar P é igual a 1.000. Aí olha só, menos 40 vezes V vai dar menos 40V, né? Só que quando eu dividir menos 40V por 2 que está aqui embaixo, vai dar menos 20V. Menos 40 vezes menos 10 dá mais 400. Dividido por 2 vai dar mais 200. Então aqui dá mais 200. Juntando aqui o 1.000 com o 200, você vai ter o seguinte, que o P é igual a 1.000. Deixa eu apagar aqui 1.000 não, eu vou juntar com 200, né? No caso, nós vamos ter aqui 1.000 mais 200 dá 1.200 menos 20V. E olha só, o que a gente vai fazer aqui, ó. Lembre que para eu calcular o faturamento, a questão que é o faturamento em função de P, né? Então, para eu calcular o faturamento, a gente pega o valor, a gente vai pegar aqui o valor de V, que é o valor do ingresso, e multiplicar pela quantidade de pessoas que forem ao espetáculo, né? Então, esse é V vezes P. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como o P aqui está em função de V, esse P está em função, eu vou isolar esse V aqui, ó. Isolando esse V, nós vamos passar o 200 para o 1.200 para o outro lado, né? No caso, vamos passar o P para cá e o menos 20 para lá. Então, vai ficar 20V é igual a 1.200. Passa o P para cá, menos P. E o 20 ele passa dividindo, né? Então, nós vamos ter o seguinte. V é igual a 1.200. 1.200 menos P, tudo isso aqui dividido por 20. Aí, ó, a gente pode escrever essa expressão da seguinte forma, a gente pode escrever 1.200 sobre 20 e aqui menos P sobre 20, porque aí a gente pode simplificar aqui, ó, 1.200 dividido por 20 dá 60, né? Aí a gente ficaria com que o V é igual a 60 menos P sobre 20. Está aqui o V em função de quem? Do P. Pegando essa relaçãozinha aqui, ó, que a questão quer é F em função somente de P. Então, a gente vai pegar o V, ó, esse V aqui, e substituir por essa expressão. Então, o faturamento vai ser igual a V, aí quem é o V? A expressão 60 menos P sobre 20, isso aqui é o V, vezes o P de novo. Fazendo aqui as multiplicações necessárias,
você vai ter que o faturamento aqui é igual a P vezes menos P sobre 20 vai dar menos P ao quadrado sobre 20. E P vezes 60 vai dar mais 60P. Pronto, nós temos aqui agora o faturamento F em função do P. Ou seja, resposta dessa questão aqui vai ser a letra A, tá aqui, ó. Menos P ao quadrado sobre 20 mais 60P. Essa é uma questão um pouquinho mais técnica, mais complicada, né? Mas não é nada de outro mundo, não. Continuando. Quinta questão. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa. Cada participante teria 10 minutos para escolher moedas douradas colocadas aleatoriamente em um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores será calculada ao final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada um seria calculada subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma. Aí ele deu um exemplo. Se o cara pegar 60 moedas, então vai ser 60 menos 60% de 60. Aí 60% de 60 deu 24. Aí por isso que ficou 60 menos 24. Vamos supor que o cara pegue 100 moedas. Aí seria 100 menos 100%. 100% de quê? De 100. 100% de 100 dá 1, não é isso? Desculpa, 100% de 100 dá 100. Aí a gente subtrairia aqui de 100 menos o valor correspondente a isso aqui, nós teríamos a pontuação. Se o cara fizesse 20 moedas, aí o cara pegaria 20 menos 20% de 20 e dava a resposta. Observe que os valores que estão variando são esses aqui, ó, que são as quantidades de moeda, né? Então, como é que nós montaríamos, né? Que a questão está querendo saber qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova. Então, como é que seria aqui a função correspondente? Como é que a gente montaria aqui a função correspondente? Lembrando que quem está variando aí é o número de moedas. Então, o x aqui, ele representaria aqui o número de moedas coletadas, né? Aí, como é que acontece? Eu vou chamar aqui de P. O P vai representar a pontuação. Então, essa pontuação vai ser igual a x menos x% de x. Ficaria mais ou menos assim. Bom, x% é a mesma coisa que x sobre 100 vezes x. Ou seja, a gente teria, puxando a setinha para cá, para economizar espaço, nós teríamos o que? X vezes x é x ao quadrado. Aí nós teríamos menos x ao quadrado sobre 100 mais x. Essa seria a função do segundo grau correspondente. E ele quer saber qual o limite máximo de pontos. Então ele quer saber o y do vértice, que nesse caso aqui vai ser o P, né? O P do vértice.
Como é que a gente calcula? Menos delta sobre 4A, né? Só vou colocar aqui a formulazinha do y do vértice. Menos delta sobre 4A. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar b ao quadrado. Quem é o b na equação aqui? O b é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a aqui é menos 1 sobre 100. Só que nessa equação nós não temos aqui o c é zero. Então essa parte todinha aqui zero, vai sobrar só 1 ao quadrado sobre 4 vezes o menos a, 4 vezes o a, desculpa. O a aqui é menos 1 centésimo. Então, o p do vértice aí, que é o que ele quer, vai ser esse menos aqui do lado de fora, sobre 1. E aqui, 4 vezes menos 1 centésimo dá menos 4 centésimos. Menos por menos dá mais. Quando eu multiplicar o primeiro vezes o inverso da segunda, você vai ter 100 sobre 4, né? Vai inverter. E 100 sobre 4 é igual a 25. Então, a resposta dessa questão 5 aí é a letra B. Com isso, pessoal, a gente conclui essa aula, ok? A aula do Meet da semana passada eu tive alguns problemas técnicos, não consegui dar. Eu quero fazer uma atividade de sala aqui já pendente ainda com vocês, certo? Ainda dos capítulos anteriores. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado à função do segundo grau, a gente pode tirar nas aulas de sexta-feira, certo? Então, a gente vai concluir a nossa aula de hoje, certo? Um abraço e bons estudos.